Oi, sétimo ano, tudo bem com vocês? Vamos então começar hoje nessa videoaula um conteúdo novo, que é Dinâmicas da População Brasileira. Começamos com quantos somos? Começamos analisando aí essa tabela de países mais populosos do mundo em 2017. Temos a China em primeiro lugar, depois a Índia, Estados Unidos, Indonésia e Brasil em quinto lugar. Dois fatores principais explicam o crescimento populacional brasileiro. Primeiro, o fator é o saldo migratório positivo, quando o número de imigrantes é maior que o número de emigrantes em determinados períodos. Para compreendermos melhor, sétimo ano, vamos aí ao conceito de imigrante, pessoa que entra em determinado lugar, país, região, estado e etc. e nele passa a morar. E emigrante, pessoa que sai de determinado lugar. Então, nesse contexto aí, o saldo migratório é positivo porque o número de imigrantes é maior do que o de emigrantes. Entra mais, sai menos. De 1880 a 1930, mais de 4 milhões de imigrantes entraram no Brasil. Entre 1900 e 1920, a população havia praticamente dobrado. O segundo fator que vai ser possível a gente analisar para esse crescimento da população é o crescimento natural ou vegetativo, ou seja, as taxas de natalidade se mantiveram maior do que as taxas de mortalidade. Para compreendermos melhor, vamos para os conceitos. Taxa de natalidade, número de nascimentos para cada grupo de 100 mil habitantes em um ano. Taxa de mortalidade, número de mortes para cada grupo de 100 mil habitantes em um ano. Então, revisando, vai nascer mais crianças, do que morrer mais pessoas. Então, por isso, a população tem crescido. Crescimento em queda. Então, a gente tem aí, sétimo ano, para analisar duas imagens. Uma família numerosa, pelo tipo de fotografia, a gente consegue perceber que é uma família mais antiga, não é isso? Qual que era a tendência antigamente, sétimo ano? De ter famílias mais numerosas, as famílias terem muitos filhos. E a segunda imagem a gente já consegue ver o casal aí com uma única criança, que é uma tendência mais atual. Por que que isso acontece? Vamos lá. Vários fatores vai indicar aí a diminuição de filhos. Então, vamos falar de alguns aí. Primeiro, tem mais acesso a informações e métodos contraceptivos. O que são isso? Preservativos, o uso de pílulas anticoncepcionais, ou seja, a família pode planejar quantos filhos ela quer ter. Não é isso? Segundo motivo aí, expansão do modo de vida urbano. As pessoas estão vivendo mais nas grandes cidades aí. Então, tem muita violência, os produtos são mais caros, escola, um plano médico, Tudo isso gera um gasto maior. Então, as pessoas optaram aí por ter famílias menores. Outra coisa, maior inserção da mulher no mercado de trabalho. Se a gente for olhar as famílias de antigamente, sétimo ano, as mulheres ficavam em casa, cuidando da casa, do marido, dos filhos. Atualmente, a maioria das mulheres saem para trabalhar para complementar a renda familiar, quando ela não é a única que contribui com essa renda. Então, também, essa dificuldade, de ter um número maior de filhos, ok? Distribuição da população. A gente sabe que a população ela não está distribuída de uma forma igual, de uma forma homogênea. Há alguns lugares com maior aglomeração de pessoas e outros com menor. A população brasileira não está distribuída de forma homogênea no território. Há concentrações em diferentes áreas, principalmente nas capitais. Então, sétimo ano, próximos às capitais, terá maior número de pessoas. Por quê? Isso aí vai ser explicado pelo número de indústrias, de fábricas que vai assimilar aí essa mão de obra, ok? E no campo costuma ter menos pessoas. E onde essas pessoas trabalham aí? Na pecuária, na mineração, na produção de café, tá certo? Continuando.
Desigualdade social. O Brasil é um dos países com maior desigualdade social do mundo. Essa desigualdade pode ser percebida nas diferenças de renda entre grupos de pessoas e no acesso a moradias, aos bens de consumo, aos serviços como água, coleta de lixo, atendimento médico. Então a gente vê que nem todas as pessoas do Brasil e de outros países do mundo também não conseguem ter aí essa divisão por igual, né, de acesso ao que foi falado. Um dos aspectos da desigualdade no Brasil é a grande concentração de renda. O que é isso? Muitas pessoas têm uma renda muito baixa e poucas pessoas estão aí acumulando essa grande riqueza que tem no Brasil. A concentração de renda reflete um país em que uma minoria detém a maior parcela dos rendimentos e a maioria apropria-se de uma pequena parcela. As diferenças entre as rendas também são percebidas entre homens e mulheres. Muitas vezes, o que acontece? O salário dos homens é maior que o salário das mulheres. Então, a gente tem aí uma charge, né, falando o seguinte: será que o Papai Noel já leu minha cartinha? O Papai Noel acabou de ler por WhatsApp. Então, essa charge consegue nos informar, né? A gente consegue perceber essa diferença aí entre rendas, né? Essa desigualdade social. De um lado pobre, de outro lado ricos. Hoje a gente fica por aqui nessa videoaula. A gente continua, né, com o assunto nos nossos próximos encontros. Fiquem com Deus. Qualquer coisa, mandem um e-mail perguntando. Até a próxima!